Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente. Mais uma quarta-feira aqui. E hoje é dia de voltar a falar de série. A gente não consegue. Hoje a gente vai falar de Um Espião Infiltrado. Eu vou ler a sinopse que tá aqui na Netflix. Um professor aposentado ganha uma nova chance na vida ao ser contratado por uma detetive particular para se infiltrar em um complexo de idosos. Gente, olha o sabor de série. Ai, gente, eu amo. Eu me apaixonei na primeira vez que eu assisti essa série. E eu estou há muito tempo insistindo, pedindo pelo amor de Deus pra Juliana assistir. De nada. Chegou o grande dia. Tanto é que esse roteiro está escrito há séculos, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer ela gravar esse episódio, porque... É que eu não tava tendo tempo de assistir série, né? Então a gente tava muito engatado nos filmes. E não sei se vocês já pararam agora, mas os nossos episódios majoritariamente têm sido sobre séries, porque a gente tá conseguindo ter um respiro, né? Com esses episódios saindo de 15 em 15 dias. Então agora a gente consegue ter um respiro e assistir mais séries. Então tá sendo bem mais legal. Sim, a gente consegue assistir mais coisas um pouco mais elaboradas, com um pouco mais de tempo. Sim. E com um pouco mais de desenvolvimento de temas e de personagens, como é essa série, né? Essa série, curiosidade importante, ela é do mesmo criador de The Good Place. E não à toa, um ator reaparece aqui, que é o Ted Danson, dono do meu coração, o motivo de eu ter dado play. Tem vários easter eggs também de The Good Place nessa série. Então, pra quem assistiu The Good Place e vai começar a assistir O Espião Infiltrado, se preparem, porque tem vários easter eggs, assim, bem legais da gente assistir. E pra quem ainda não viu uma, é bom assistir. Não precisa assistir uma pra assistir a outra, mas assim, é legal assistir The Good Place primeiro, porque aí dá pra entender umas gracinhas ali, né? Umas brincadeirinhas. Sim, é muito legal, as duas séries são ótimas. Eu tô muito feliz que o Espião Infiltrado já tá com a segunda temporada já aprovadíssima, graças a Deus. Ansiosíssima por essa segunda temporada. E como vocês viram, a história de um senhor aposentado, interpretado pelo lindo, perfeito, incrível Ted Danson, que ele, de repente, ganha a chance de ser um espião. E eu acho que o primeiro tema grande, assim, da série é a questão da solidão, né? Muitas pessoas idosas acabam ficando sozinhas. O caso do nosso personagem principal, né? O Charles, ele perdeu a esposa há pouco tempo. Ele tá aposentado e ele mora sozinho, tipo, longe da filha, em outra cidade. Então, querendo ou não, ele passa muito tempo só. E a gente vê que ele tem uma questão de comunicação ali com a filha que ele não... né? Ele não consegue criar uma conversa. Né? O que ele quer falar naqueles assuntos. A gente vê que a relação deles é mais ou menos... Ele recorta umas matérias de revista, de jornal e manda pra ela. Só que ele não dá um contexto. Ele não fala assim, li essa matéria e lembrei de você por isso e aquilo. Não, ele só manda e ela tem que adivinhar. E a gente vê que a filha dele tá extremamente sobrecarregada, né? Ela é mãe de 3 adolescentes, ela trabalha fora. Sim. Então é muita coisa, assim. E aí ela não consegue se dedicar, né? Pra essa relação dele e acaba também virando um fardo. Toda vez assim, meu Deus, que tem que decifrar. O que é essa carta? O que isso quer dizer? E ela já tá assim, exausta. Então a relação deles é bem complicada, assim. Eles não têm muito vínculo. E aí ela sugere que ele arrume um hobby, porque ela tá percebendo que ele tá desocupado, porque ele tá aposentado, ele não tem nenhum trabalho, vai arrumar o que fazer, senhor. No caso dele, o que ele faz, né? Não é uma coisa assim que ele precisa da filha pra cuidar dele, que ele esteja precisando muito pelo contrário. de cuidados de saúde. Não, ele é muito ativo, né? Ele tem uma saúde muito boa. Mas ele tá realmente sozinho, ele precisa de uma companhia, ele precisa de alguém pra conversar. E aí ele segue o conselho dela e ele vai atrás de um hobby. Só que esse hobby é um pouco fora do comum. Um belo dia aparece uma matéria no jornal pedindo uma pessoa com a idade dele que saiba o mínimo de tecnologia. Que saiba mexer no celular. A Julie é a dona de uma agência, né, de investigação e ela precisa de alguém para se infiltrar numa casa de repouso para resolver ali uma série de roubos que estão acontecendo.
E aí o Charles, ele é engenheiro, né, aposentado. Então ele tem uma afinidade com tecnologia. Aham. E aí quando ele aparece ali no escritório dela, depois de um monte de senhor que não sabe nem, né, ligar o celular, ela fica, meu Deus, encontrei, é isso aqui. Essa parte do processo Esse é o seletivo verbo. é muito boa, porque a gente fica vendo assim, ela pede coisas básicas, assim, pra gente, né? Vai, faz uma ligação, manda uma foto por mensagem. Como é que faz pra gravar um áudio? E eles, assim, não conseguem. E aí chega lá o Ted não, o Charles, e ele faz super tranquilo, assim, o que ela tá pedindo. Então, assim, ele é contratado na hora. E ela tem uma estratégia também, né? Por que ela quer que seja um homem pra ir pra essa casa de repouso e tudo mais? Porque é justamente pra chamar atenção. É uma casa que tem mais mulheres do que homens. E, assim, ela é perfeita no plano dela. E ele aparece também, assim, como uma pecinha pra se encaixar perfeitamente. Sim, e aí é legal que esse trabalho dá um senso de propósito pra ele e é divertido pra ele. Ele fica, caraca, eu sou um espião. E aí outra é muito bom. coisa, faz com que ele crie relações. Tipo, ele vai com esse trabalho pra dentro dessa casa de repouso, mas assim, ele faz amigos ali, ele se relaciona Sim. com outras pessoas da idade dele. Isso é o mais legal, porque assim, ele jamais iria pra uma casa de repouso por livre e espontânea vontade. Isso é muito bom, porque a gente vai percebendo que primeiro é uma distração, pra ele esquecer a esposa, né? Só que depois vira muito mais que isso. Ele ganha amizades e essas amizades fazem ele lembrar dela, de certa forma, né? Uhum. E aí ele vai encontrando essas amizades. É muito legal os primeiros dias dele, porque Não, ele e se tem um sente no detalhe colégio de novo. que é muito bom, que é esse negócio. Ele tá na terceira idade, assim, ele já viveu o que tinha para viver da vida. E aí ele chega num lugar novo. E ele vira, mais uma vez, ele vira uma pessoa nova, que não conhece ninguém, que precisa ser apresentado, precisa criar laços. Eu acho muito boa a cena que ele tá no café da manhã, que ele precisa escolher uma mesa pra sentar. E ele fica assim, meu Deus, onde eu sento? E aí ele decide não tomar café da manhã. E aí a Didi, que é a gerente dessa casa de repouso, ela percebe que ele não tá conseguindo se enturmar. E aí ela manda as duas pessoas mais animadas pra ir agregar ele nessa casa, né? Sim, Então maravilhoso. É muito bonitinho ver como as coisas vão se repetindo na nossa vida, não importa a idade que a gente tem, assim. Sempre existe esse momento que a gente vai chegar e vai ser novo naquele lugar, e vai ter que se apresentar, e vai ter que fazer amizades, e é sempre um momento delicado, né? E é bem interessante como tem essa pessoa, né? Como tem a Didi prestando atenção e percebendo no que ela consegue ajudar ele, né? Eu gosto muito de uma frase que um podcast de divulgador de científico fala, que é que adultos são crianças grandes, né? Então a gente acaba nunca passando, a gente pensa que a gente cresceu e que a gente mudou muito e que a gente envelheceu e tudo mudou. A gente encara as coisas de outra forma. E na verdade a gente não encara as coisas de outra forma. A gente só o nosso corpo envelhece. E a gente aprende uma coisinha ou outra. Mas aprende no a lidar fim... um pouco melhor com algumas coisas, né? Mas no fim são as coisas se repetindo, né? As coisas vão se repetindo, não importa o que aconteça. A gente sempre vai estar vivendo experiências novas e aprendendo um pouquinho mais. E é muito legal isso, porque aí ele vai descobrindo novos hobbies. Ele aprende coisa nova. Ele mostra percebe também que as habilidades dele, né? Como é que ele vai socializar, porque rola esse happy hour pra fazer uma introdução dele. Inclusive, eu achei essa casa de repouso maravilhosa. Gente. Aquele happy hour, eu fiquei chocada, assim. Eu tava, gente, mas tá liberado, assim, eles encherem a cara? O que é isso? Ninguém controla nada? Eu gostei muito dessa visão. Porque a gente, principalmente na ficção, a visão que a gente tem de casa de repouso são lugares tristíssimos, onde a pessoa foi abandonada. E a que ela pessoa não tá lá pode porque fazer ela tá nada. doente. Eu de verdade inválida. fiquei chocada que eles, assim, iam e voltavam livremente. Que eles saíam da casa de repouso, que eles voltavam, que eles faziam os passeios deles. Eu tava assim... Primeiro eu fiquei chocada com essa questão do happy hour, deles beberem à vontade, a ponto de ficarem extremamente bêbados. Sim. E esse segundo ponto, que era eles entravam e saíam livremente. Tipo, não tem ninguém assim controlando, ou dizendo vocês têm que ficar aqui nesse lugar aprisionados. Eles realmente são livres, eles estão ali. É como se fosse só uma casa. Para ter companhia, e ter companhia de pessoas da idade deles, do que de fato, não tem ninguém para cuidar de mim, eu vou ficar aqui nessa casa e é isso, vou morrer aqui nesse lugar fazendo nada. Não, é um lugar de socialização. E eu gostei dessa nova perspectiva de uma casa de repouso. Sim. Eu achei que é muito o futuro. Eu acho que faz muito sentido.
De repente a pessoa, sei lá, os amigos se foram, aconteceu alguma coisa, ela tem uma oportunidade ali de fazer novas amizades, de criar novos laços, não importa a idade. Até dentro dessa casa a gente vê uma situação, né, de pessoas falecendo, de como é que eles lidam com pessoas que estão adoecendo, porque ocorre, tipo, esse tipo de situação acontece ali, como que cada pessoa lida com isso, né, e como que esse grupo também se ajuda para eles seguirem a vida, apesar de terem perdido pessoas ao longo do caminho, né. Sim, gente, é muito legal, eu gostei muito de ver. E tu fica assim, acho que tá aí, ó, uma outra perspectiva, uma outra visão Eu do gostaria de ir pra essa envelhecer. casa de repouso, Nossa, guardando sonho. dinheiro pra isso. Né? Vou começar a guardar dinheiro já. O que, gente, faz muito sentido. Tu ficar num lugar onde tu vai ter ser cuidado, como se, tipo, é quase como se fosse um hotel, 5 estrelas, gente, assim. sério, eles sentando pra tomar café da manhã, e aí, quero isso, quero aquilo, aí o almoço, quero isso, quero aquilo, as atividades, tipo, eu achei muito, muito, muito E tranquilo. tem aula, tem teatro, tem pintura, tem artesanato, tem de um tudo, é muito legal. Tem Imagina muitas tu envelhecer e atividades. tu poder finalmente fazer e desenvolver as habilidades que durante a vida tu não pode, porque durante a vida a gente tem que trabalhar, sabe? Até enquanto a gente não se aposenta, coisa que na nossa geração vai ser muito raro de acontecer, mas a gente tem que trabalhar, vai morrer trabalhando, muitos de nós vamos morrer trabalhando, mas para quem conseguir se aposentar, olha aqui a alternativa de poder finalmente usar de outras habilidades, fazer outras coisas. Como é legal, né, ter essa possibilidade, e de um jeito essa perspectiva. Eles realmente tratam essas pessoas, mesmo que elas são idosas, e eles tratam elas como adultos e não como crianças. Existe muito essa infantilização, né, da pessoa idosa, de tratar ela como uma criança. E não é isso que a gente vê, né, dentro dessa casa de repouso. Tem até um momento de uma das pessoas lá dentro estar com um câncer, né? E ele continua fumando. E aí um dos funcionários fica incomodado, tipo, Diri, eu vou ficar levando a fumaça porque ele tá morrendo de câncer. E aí ela falou, isso é uma escolha dele. Você não tem que se meter. Não é pra te proibir. É o jeito dele de lidar com isso agora. Talvez daqui a pouco ele desista e ele pare. Mas nesse momento, o jeito de lidar com isso é esse. E a gente vai ter que aceitar, ele é um adulto fazendo suas próprias escolhas. Se a escolha dele é essa a escolha dele. A gente não pode fazer nada. É muito legal, sério, é uma perspectiva muito legal, assim, de velhice. Acho que a gente falou um pouco disso em 84 Brady também, uma perspectiva interessante de envelhecer com um grupo de amigas e ainda ter planos para fazer durante a velhice. Agora também, no Espião Infiltrado, a gente fica vendo essa nova perspectiva de velhice, de talvez fazer novos amigos, de ir para um outro lugar que a gente tenha pessoas da mesma idade, que estejam passando por coisas parecidas. Então é bem interessante, assim, ver essas novas perspectivas, assim, de vida. Sim. E eu acho que numa sociedade onde a gente valoriza tanto a juventude, é importante que a gente veja a possibilidade de futuro em envelhecer, porque só envelhece quem continua vivo, né, gente? Eu acho que é parte do objetivo. Então, se a gente quer continuar vivo, mais cedo ou mais tarde, né? É isso. E a gente vive num mundo em que envelhecer é horrível. As pessoas fazem de tudo para não envelhecer. E que tal se a gente, ao invés de ficar evitando, né, o inevitável, a gente começar a ver novas possibilidades que não sejam de tristeza, assim, né? Então, acho que a série oferece, assim, ótimas reflexões nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem a situação, né, de que o tempo é implacável, né? Não tem muito jeito. O fato é que a gente tem um tempo limitado aqui na Terra, né? A gente não vai durar para sempre. E apesar dele estar ali feliz e com novas amizades, ele também é confrontado o tempo todo com o fim, né? Ele perde pessoas no meio do caminho, ele é confrontado mais uma vez com a questão do Alzheimer. A mulher dele faleceu por conta do Alzheimer. E ele já tinha passado por todo esse trauma. E eu gosto muito do Charles nesse momento, porque tem uma outra pessoa que tá lá, a Gladys, que também... E ele, quando ele percebe que ela tá com os mesmos sintomas que a mulher dele, ele poderia, pelo trauma, se afastar dela. Tipo, não vou viver isso de novo. Deixa pra lá. E ele não faz isso. Muito pelo contrário. Outras pessoas se afastam, porque, já era.
A de quem te conhecer já foi. Ele percebe um pouco desse comportamento, né, dentro ali da casa, que os idosos costumam se afastar dessas pessoas que estão mais debilitadas e que estão, principalmente com essas questões degenerativas, Sim. então do Alzheimer, dela tá esquecendo as coisas, então as pessoas vão excluindo ela. Esse inclusive, é um comportamento bem, bem ruim, né, pra pessoa que tá passando por essa situação. E ele se aproxima dela, ele presta atenção nela, eles conversam. Então ele cria um vínculo com ela ali. Muito pela situação que ele já viveu com a esposa, né? E é muito legal ver que ao invés de se afastar, ele se aproxima. Mesmo que isso seja um trauma pra ele vai viver isso tudo de novo, né? Por um trauma que ele já passou, ele vai reviver tudo. Mas ele não se afasta, porque ele sabe que é importante. E ele, gente, é muito legal. E ao mesmo tempo tem o caso, sei lá, de uma pessoa que tá ótima, vivendo normal, e aí no outro dia acontece alguma coisa e ela já não tá mais lá. Cara, essa parte é muito triste. Porque é um pouco disso, assim, a gente sabe, enfim, a única certeza que a gente tem na vida é que vamos morrer. Mas ainda assim, quando acontece, é muito repentino, é muito do nada, assim, é inesperado. Então, quando essa situação acontece também dentro da série, é uma situação inesperada e, assim, é muito triste. A gente fica vendo também como essas pessoas dentro da casa lidam com esse luto, os funcionários, os residentes, o próprio Charles também, como é que ele lida com isso. Sim. Que é uma coisa super recente, né? Ele acabou de entrar na casa e acontece essa situação. Então, é curioso, assim, a gente ver como que realmente, do nada, assim, as pessoas podem ir embora, né? Sim. E aí é muito doido ver isso e ver como ele lida. E eu acho que a série traz muito que a gente tem que pensar no futuro, mas a gente tem que aproveitar o presente também. É interessante como ele vai tentar recuperar a relação com a filha. E ele não sabe dizer, ele não sabe se comunicar com ela. Não, então só do nada ele chega na casa dela e tipo, tô aqui fazendo o quê? Assim, sabe? Fica ali jogando videogame com os netos, mas ela, sabe, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Até que ela sai com ele de carro e fala assim, vamos conversar. E aí ele explica toda a situação pra ela. É muito difícil, né, pra eles, essa comunicação. Muito. Nossa, a filha dele sofre, gente. Coitada. Essa aí dá uma sofrida boa, porque é um maluco, né? Do nada. Tadinho. E ela fica muito preocupada também com o pai se metendo nessa maluquice. E ele fica, não, minha filha, tô ótimo. Quando ela descobre, né, que ele tá sendo um espião, que ela fica assim, o que tá acontecendo? Ele tenta enganar ela por um tempo, só que não dá certo. Ela descobre, ela fica meio preocupada, mas ao mesmo tempo ela fica assim, tá, deixa, pelo menos ele arrumou um hobby. Um hobby muito esquisito. E também eu acho que rola um pequeno ciúme, porque ele cria uma relação com a Julie. Rola um ciúme dela ali. Tipo, como então, assim? Acho que rola um ele arrumou uma outra filha. Porque, querendo ou não, é isso, né? E com uma outra filha que ele conversa, que ele fala todos os dias, que ele precisa passar informações pra ela. Então, acho que vem daí também o ciúme. Como assim ele arruma uma filha que ele consegue conversar e comigo não? Né? Essa filha que ele arranjou ontem, ele conversa e comigo que ele tem a vida inteira. Ele não consegue conversar, né? E aí, gente, é muito boa. A série é muito... Tem muitos momentos divertidos. Tem uma amizade que o Charles faz que é maravilhosa. É muito fofinho. Que relação. Gente, Ai, que amizade linda, muito bonitinho, juro. assim, ver realmente ele fazendo amigos numa idade tão avançada. Eles fazendo besteira juntos, bebendo, falando besteira. Tendo ciúme, tendo relações amorosas e ficando com ciúme um no outro. Os personagens são maravilhosos. Os atores são maravilhosos. Muitos atores a gente já viu em outros lugares. Tem a atriz de Gilmore Girls. A Bebete, sim. Sim, e aí tem gente de vários lugares, assim, e é muito divertido de ver. Gente muito boa, a gente já fez Orange is the New Black. Enfim, gente muito legal. E os personagens são muito bons. Tem uma senhora que se confessa por videochamada no meio do refeitório, saca? É muito bom, sério. Do absoluto nada, ela começa a falar que ela falar com uma pessoa, né? Com um padre. Ai, gente, sério, é uma série muito legal, assim, é muito gostosa de ver. E é muito divertida, acho que é isso. É uma série pra se divertir.
a gente tá aqui puxando todos esses assuntos que a gente foi percebendo, mas tudo de uma forma muito leve, assim. Sim. E do que a Tem um gente momento ficou... que a gente dá uma choradinha ali na série, porque o o coração final é pego, a gente muito pega de surpresa. bonito. A gente não vai dar spoiler aqui, mas o final é muito bonito, assim. Não pela resolução do caso, porque, enfim, o caso se resolve no final da série, mas por toda a trajetória do que aconteceu e da evolução do Charles E o jeito que ele como pessoa, resolve. e o jeito como as coisas são resolvidas. Acho que isso é muito mais legal do que o mistério. Tem um período que a gente esquece do mistério, que a gente Ixi, esquece que ele tá completamente. ali só investigando. Eu acho que ele esquece também, né? Na Eu verdade, tem um acho. momento que... É porque ele só não esquece porque a Julie não deixa ele esquecer. E ela até fica tipo, não pode ficar fazendo amigos. Eles não são seus amigos, eles são Ela dá um suspeitos. puxão de orelha, porque ele tá realmente se relacionando com essas pessoas. Sabe uma coisa que ele tava, assim, precisando falar com outras pessoas? E aí ele começa a fazer amizades, e ela dá uma bronca nele. Tipo, você não pode fazer amigos, porque aí vai querer proteger essas pessoas, ao invés de olhar de um lugar mais frio. E ele fica assim, não quero. Não quero. Não, Sou não vou. contra. E Mas é muito legal. bom, porque se ele, inclusive, tivesse seguido esse conselho dela, ele não teria tido toda uma noção do que aconteceu pra solucionar aquele caso. Então, não teria na verdade, foi descoberto muito nada. bom ele não ter seguido o conselho dela. É Sim. muito legal, gente. Assistam essa série, porque vale E muito a pena. eu achei muito surpreendente também o final. O final. Tipo, a descoberta final, fiquei... Não tava esperando por essa, fui pega de surpresa. E é muito bom e faz todo sentido. Tipo, é diferente, mas faz todo sentido ficar, pô, tava lá o tempo todo, né? Uhum. Então é muito legal. Cara, o que esperar de uma segunda temporada? A gente sabe que ele vai manter os amigos ali, mas que ele vai ter outro caso pra resolver. Daí a minha pergunta sobre a próxima temporada é como é que a gente vai fazer pra continuar vendo essas As pessoas coisas, que a gente né, já foi acontecendo apresentado. na casa. Isso. E como é que a gente vai relacionar isso com o novo caso que ele vai pegar, né? Então, eu fico, meu Deus, como é que vão fazer pra encaixar tudo? Porque eu não quero perder esses personagens que a gente já tá vendo, que a gente já viu, que a gente já conhece. Eu quero continuar vendo mais deles. É isso, ele vai continuar na casa, né? Ele continua lá. Eu acho que ele vai, de alguma forma, envolver essas pessoas nesse caso. Provavelmente vai ser alguma coisa que ele vai, Ele provavelmente vai pedir ajuda, né? Conversar, pedir ajuda para essas pessoas. Sei lá, precisa investigar alguma coisa e manda 2 pessoas da casa para esse lugar. Eu acho que vai ser uma coisa assim, dele acabar envolvendo esses amigos nesse rolê aleatório dele. Sim, é o que eu espero, porque eu não quero perder esses personagens que eu já vi, porque eles são todos maravilhosos. Eu amo todos aqueles senhores daquela casa. Até aquele mais enjoado, mais mal-humorado. Mas ele tem ele é um muito lugarzinho no coração. Muito bom, gente. Tem muito personagem bom, assim. Espero ver mais ele desenvolvendo o relacionamento dele com a filha também, que é muito legal. Eu acho que ainda vai ter mais conflito dela com a Julie. Com certeza. Eu tenho certeza que esse tópico ainda vai ser mais explorado. Eu imagino já aí. no primeiro episódio esse conflito acontecendo, porque ela achava que ia ser um caso só, e agora o pai dela já vai estar envolvido em outro. Então já vai dar briga desde o começo. Então, pois é. E aí, gente, é muito maravilhoso. Eu recomendo fortemente vocês assistirem essa série. Da mesma forma que eu recomendei insistentemente pra Juliana. Até ela assistir. Então eu recomendo muito. Esse é o tanto que eu gostei dessa série. Assistam, gente. Vale muito, 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 muito a pena. E é super rápido, assim. São episódios Ai, gente, quando vê, acabou. Tem nem 10 episódios, são 8. 8 episódios de meia hora. De meia hora. Assiste super fácil. Gente, inclusive, eu reassisti. Que eu fiquei, tipo, um belo dia coloquei aqui enquanto eu tava trabalhando, só pra relembrar uma coisinha ou outra. Quando eu vi, já tinha acabado. Eu praticamente acabei, tipo, em 2 tardes, assim, de tão rápido que é. Exato. Então é muito de boa de assistir. Assistam, vale 100%. Comentem com a gente se vocês gostaram, o que vocês acharam do final. Pra quem já assistiu e tá ouvindo esse episódio, comenta aqui também pra gente, fala o que vocês acharam da série, o que vocês estão esperando da segunda temporada. E se tiverem indicações de séries e filmes parecidos, deixem também nos comentários pra gente assistir e fazer um episódio, né? E pra quem tá pensando aí em Grace and Frankie, um dia vai chegar. Porque... Calma, vamos com calma. Vamos com calma, que essa é uma série mais longa. Eu já vi, mas eu já esqueci metade dela. Eu preciso ver as últimas temporadas. Então eu tenho que rever, talvez, e aí muitas coisas.
Mas Quem Grace sabe, and não Frank vira um também especial. Grace and é. Frank. Mas Grace and Frank também é uma ótima indicação nessa mesma linha, nessa linha de novas perspectivas sobre envelhecer. Então, acho que... E, de novo, né? A gente repete atrizes, que são as atrizes de Age for Brady, que se conheceram nessa série, inclusive. Maravilhosos. Mas é Então, isso, gente. Fica outra dica aí, vai que em algum momento a gente consiga comentar e vocês já vão ter assistido. Isso. Deixa anotado pra vocês já irem vendo. Mas Exatamente. é isso. O episódio de hoje fica por aqui. E a gente fica aguardando novas séries pra gente comentar com vocês. Com certeza. Nós temos uma lista aqui. Até a próxima, gente. Tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspara-refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.